Qual é que é o papel de um Estado na sociedade? Para que é que serve o Estado? Porquê é que temos que ter um Estado e quais é que são as suas funções, ou melhor, quais é que devem ser as funções de um Estado? Esta é uma grande questão ideológica que divide, causa uma cisão entre dois campos da filosofia política, da economia e de muitas outras áreas. Por um lado, há quem acredite que precisamos de mais Estado e que esse deve ter um papel mais preeminente na vida dos cidadãos e na gestão da sociedade, da economia, educação, saúde, todas estas áreas. Por outro lado, há quem acredite que um Estado deve fazer o mínimo possível e deve deixar os cidadãos ter o máximo de liberdade para fazerem as suas decisões sem intrusão do Estado. Neste lado também há quem acredite que não é o papel do Estado providenciar educação, saúde e tudo isso. E esta é uma questão sobre a qual eu sempre refleti muito. E neste vídeo quero apresentar as conclusões dessa reflexão, que não são necessariamente conclusões, muitas vezes podem ser apenas opiniões. E eu sempre tive a ideia de o Estado deve atuar para colmatar as falhas da sociedade. Falhas do ponto de vista ambiental, por exemplo, mas também outras do ponto de vista de justiça das pessoas. Não da justiça nos tribunais, mas para combater as injustiças que surgem, por exemplo, entre o interior e o litoral, entre o mundo rural e as cidades, entre os mais ricos e mais pobres. Para mim sempre foi essa a função do Estado, mas eu só consegui concretizar esta ideia depois de ler aquele livro que está ali no meio e de conhecer a teoria do John Rawls, a teoria da justiça. O John Rawls é um dos filósofos políticos mais reconhecidos do nosso tempo e lançou aquela grande obra que é uma teoria de justiça. E eu acho que descreve perfeitamente aquele que deve ser o papel de um Estado na sociedade. Então, para mim, qual é que deve ser o papel de um Estado da sociedade? Deve ser o papel de fomentar a equidade. Fomentar a equidade. O que é que eu quero dizer com isto? Eu vou explicar com um TikTok que fiz assim de forma muito simples e ilustrada. Qual é que é o papel do Estado na sociedade? Aqui tem o Pedro e o Tiago. O Pedro e o Tiago têm exatamente as mesmas capacidades e vão fazer uma corrida. Vamos chamar esta corrida Vida. E a corrida tem como meta os objetivos de cada um. No entanto, porque o Pedro nasceu numa família com muitas posses, numa grande cidade, a estrada dele é complicada, mas é bastante facilitada. Enquanto que a estrada do Tiago, que nasceu no interior numa família pobre, é muito mais complicada. Ele vai ter que correr muito mais para conseguir chegar aos seus objetivos. O papel do Estado é criar pontes. Estas pontes podemos chamar a ponte da educação, ponte da saúde, da segurança social, da mobilidade e acesso, incluindo acesso à informação e vias digitais, da voz política e da justiça. De forma muito simplificada, é assim que eu vejo o papel do Estado na sociedade. O Estado deve colmatar falhas inerentes, falhas às vezes causadas pela própria sociedade, pela própria política, garantir a justiça como equidade. E porquê que eu digo isto bem de John Rawls? Porque a teoria de John Rawls ficou conhecida como a teoria do véu de ignorância. O que é isto? Segundo a teoria do véu de ignorância, nós devemos tomar as nossas decisões, devemos elaborar políticas como se estivéssemos num estado hipotético inicial da sociedade. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que estávamos num estado em que ainda não existia sociedade, não existia nada. E se nós estivéssemos a elaborar as leis de uma sociedade que queríamos ver, queríamos desenvolver, se estivéssemos a elaborar a estrutura da sociedade que queremos ter, como é que essa seria? E aqui, para impedir que as pessoas tomem decisões de acordo com o seu estatuto económico, tudo isso, ele introduz a figura do véu de ignorância, que é, tu não sabes, o grupo que está a tomar estas decisões, pode ser tu não sabes em que parte da sociedade vais estar. Ou seja, é como se estivesse, antes de nascer, a tomar decisões sobre a sociedade que queres construir. Tu não sabes em que país vais nascer. Não sabes se vais nascer rico, se vais nascer pobre, se vais nascer no litoral, no interior, se vais nascer perfeitamente saudável ou com alguma deficiência. Não sabes nada disto.
e então deves elaborar as políticas, tomar decisões para o futuro, com visão para o futuro, sobre este princípio, sobre o véu de ignorância, porque é assim que se constrói uma sociedade mais justa. É a única forma de nunca beneficiares demasiado um grupo ou outro, não criares uma sociedade só para os pobres, só para os ricos, seja o que for. E esta figura do véu de ignorância tem-me ajudado imenso a sintonizar-me politicamente. O que é que eu quero dizer com isto? Sempre que eu vejo uma determinada proposta de uma política qualquer, eu penso, ok, se eu estivesse sob um véu de ignorância, no estado inicial, isso seria justo ou não seria justo? Eu não sabia em que parte é que eu ia estar, que é para tentar remover o meu ego, os meus bias, os meus viés da situação. E depois tomo decisões, ok, realmente, se calhar, isto faz sentido ou não faz sentido de acordo com o véu de ignorância. Exemplos disto para mim são: o Estado deve garantir acesso à educação, o Estado deve garantir acesso à saúde. A meu ver, sim, porque acho que isto são coisas que não podem estar delimitadas pelas possibilidades económicas de cada um. Não podem mesmo. O Estado deve decidir se eu posso casar com uma pessoa ou outra? Aí claro que não. Claro que o Estado aí não deve intervir. Um exemplo que para mim é paradigmático é o da educação universitária. Eu nasci, cresci e ainda vivo numa vila do interior, em Celurico de Basto. Quando foi a altura de ir para a universidade, eu fui estudar para o Porto, para a Faculdade de Direito. Como era estudante deslocado, não só tinha que pagar as viagens ao fim de semana para ir e vir, como ainda tinha que pagar a renda de um quarto na cidade do Porto, que na minha altura foi sempre à volta dos 200 euros. Isto quer dizer que, para além dos 1000 euros de propinas que eu pagava, tal como todos os outros estudantes, eu tinha ainda a pagar 200 euros por mês, cerca de 2400 euros por ano, para a habitação. Isto quer dizer que o meu curso de Direito custava por ano quase 3 vezes mais do que a um estudante que vivesse no Porto, já que tivesse a sorte de ter nascido no Porto, ter crescido naquela cidade. E é aqui que eu vejo o papel do Estado, corrigir esta assimetria, porque nós temos o mesmo curso com dois valores completamente diferentes. Para alguém que vive na cidade e só tem que pagar as propinas, são 4000 euros os 4 anos de curso. Para alguém que vai do interior, não só paga os 4000 euros de propinas do curso, como ainda vai pagar 2400 euros a mais por ano pelos 4 anos. Ou seja, isto é uma profunda injustiça, porque o bem em si, a educação, o curso superior, o curso de Direito, é o mesmo. O curso é exatamente o mesmo. Mas eu, porque nasci no interior, porque cresci no interior, vou ter que pagar muito mais do que alguém que cresceu numa cidade. Isto aqui não é falar contra alguém da cidade. Isto aqui é simplesmente para exemplificar que o papel do Estado é corrigir esta assimetria, por exemplo, disponibilizando alojamento para todos os estudantes que assim necessitem a um preço acessível. Já nem estou a dizer gratuito, mas tendencialmente gratuito, acessível. E isto leva a uma outra questão, que é de debater o fim das propinas ou não, mas para mim isso é um não assunto, enquanto não se resolver o problema do alojamento. Porque caso se eliminassem as propinas, então íamos ficar com cursos gratuitos para os estudantes que já vivem nas cidades das universidades onde estudam, e cursos com um custo gigantesco para estudantes deslocados, ou seja, ia aumentar ainda mais as desigualdades entre as cidades e o interior, entre o mundo rural e as cidades. Depois, para além de todas as questões sociais, eu gosto de estender a teoria da justiça e o véu de ignorância a algo em que se calhar o Rawls nunca pensou, porque não era do tempo dele, que é as questões ambientais e questões de bem-estar animal. E se, no estado hipotético inicial, sob o véu de ignorância, nós também não soubéssemos se nos íamos tornar um cão, um gato, um humano, um porco, uma vaca, uma galinha? Será que as nossas ações durante a nossa vida, será que a forma como estruturamos a alimentação, por exemplo, seria da mesma forma? Essa é uma questão que eu deixo para todos ponderarem.
Obviamente este vídeo foi feito com recurso ao livro Uma Teoria da Justiça. Se quiserem comprar livros, este e qualquer outro, comprem na UC e utilizem o link aí em baixo. Estão a apoiar a Polis para conseguirmos ler mais e trazer mais